Muito bem, irmãos, nós estamos dando continuidade aqui a essa série de mensagens, baseado nas cartas de Paulo à igreja em Tessalônica, carta de Paulo aos Tessalonicenses, e nós já estamos na segunda carta, hoje finalizando o capítulo 2 da segunda carta de Paulo, e vimos na semana passada, eu quero recapitular rapidamente o que vimos para você se situar, nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, uma carta muito dinâmica. Paulo está dando instruções a uma igreja recém-nascida, podemos dizer assim, uma igreja que foi fundada em apenas 3 sábados de pregações de Paulo ali na sinagoga. Surge uma igreja forte, uma igreja estabilizada, que Paulo a chamou de igreja modelo. Por isso é o título da nossa série, esse título, Igreja Modelo. E como Paulo está dando instruções para uma igreja recém-nascida, muitas coisas precisavam ser ensinadas àqueles irmãos que estavam debaixo de perseguição e passando por tribulações. E também, além disso, além das tribulações e das perseguições, ensinos equivocados e heresias tentavam também destruir aquela igreja, e Paulo foi dando instruções àqueles irmãos. Então, na semana passada, o texto que nós lemos falava sobre o anticristo. A carta de aos Tessalonicenses, por 2 vezes, tanto na primeira carta quanto na segunda, Paulo faz menção sobre a volta de Jesus, e ele estabelece para aquela igreja e para nós também alguns sinais que precedem e que precederão a volta de Jesus. Nós vimos na semana passada que os 2 sinais principais, o primeiro deles é a apostasia, e o segundo, a manifestação do anticristo. A apostasia, você sabe, é o abandono da fé. É quando a igreja e quando pessoas esfriam em relação a Deus, em relação àquilo que creem. Esse é um dos sinais da volta de Jesus. O outro sinal, derradeiro e principal, é a manifestação do anticristo. E nós vimos que desde o início da era cristã, desde o início da igreja primitiva, o espírito do anticristo, ou a filosofia que sustenta e que vai dar origem ao anticristo, já tem sido manifestado dentro das igrejas e no meio da população de modo geral, no mundo, já tem sido manifesto as ações do espírito do anticristo. E nós vimos na semana passada que ainda não se manifestou porque aquilo que o detém não foi removido, e esse que o detém é a palavra de Deus e o Espírito Santo do Senhor, que ainda estão detendo a aparição do anticristo. Então nós vimos que o seu cenário está preparado, o cenário do anticristo está todo aí, e ele se vê através de tudo aquilo que ataca a igreja e ataca aquilo que Deus estabeleceu. É o espírito do anticristo, ideologia de gênero, novos formatos de família, movimento LGBT, tudo isso é o espírito do anticristo. Tudo aquilo que se revolta contra Deus e contra o que Deus estabeleceu é o espírito do anticristo. E também a sua manifestação, como nós dissemos, está sendo impedida. Ele só não surgiu ainda porque Deus não está permitindo que ele se manifeste, mas quando chegar a plenitude dos tempos, do que diz respeito ao cumprimento dessas profecias, ele se manifestará. Também o seu poder está sendo identificado nas ações e nas ações que têm sido feitas contra a igreja. E também no final do texto nós vemos que a sua derrota está mais do que consumada. O nosso Senhor Jesus, com o sopro da sua boca, destruirá o anticristo. E nós queremos então hoje, irmãos, dar continuidade à nossa reflexão, falando agora sobre a gloriosa salvação dos eleitos de Deus. É sobre isso que vamos falar hoje. Enquanto que nós vimos nos versículos anteriores, Paulo estava dizendo aqui sobre o destino do anticristo e daqueles que creram e que crerão nele. Ele fala agora do destino dos salvos e da gloriosa salvação que os salvos terão. E eu fiz um paralelo aqui que eu queria passar rapidamente para você. Os seguidores do anticristo, eles perecem. Os seguidores de Cristo, eles são salvos. Os seguidores do anticristo são enganados e acreditam nas mentiras do anticristo. E os seguidores do Senhor creem na verdade.
Os seguidores do anticristo se deleitam na injustiça e os filhos de Deus são santificados pelo Espírito. E tantas outras diferenças drásticas e contrastantes há entre nós que somos os salvos, entre aqueles que creem no Senhor Jesus e aqueles que creem no anticristo. E a diferença principal é essa: os seguidores do anticristo serão condenados a uma sentença de perdição eterna, enquanto aqueles que creem no Senhor Jesus obterão a salvação eterna do Senhor. Amém? Vamos então abrir a nossa Bíblia. Peço que você abra no texto aí de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler o finalzinho do capítulo 2, os versos 13 a 17. E nessa reflexão temos muitas coisas a pensar e aprender à luz do texto sagrado. O texto então diz assim para nós: mas nós, ele estava falando dos aqueles que creem no anticristo, e agora ele começa a falar de nós, os salvos. Por isso ele diz: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Amém? À luz desse texto eu quero pensar então em primeiro lugar, irmãos, sobre a origem da salvação. Vamos falar 4 coisas aqui nesse texto que queremos refletir com os irmãos. Primeiro, a origem da salvação, e ela está clara aqui no verso que nós lemos, o verso de número 13, que está escrito ali: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Amém? Olhando o texto rapidamente, parece ser um conjunto de palavras que não está dizendo muita coisa, ou difícil de entender. Aliás, os escritos de Paulo são caracterizados assim, tanto que Pedro, certa vez se referindo, o apóstolo Pedro, falando das cartas de Paulo, Pedro disse assim: e o nosso amado irmão Paulo, que escreve algumas coisas que a gente não consegue entender. Até Pedro tinha dificuldade de entender as coisas que Paulo escrevia. Nós também, de igual maneira, não ficamos atrás. Mas aqui nesse texto, algumas coisas eu queria destacar para os irmãos. Primeiro, aquilo que tem dividido igrejas, que é a questão da salvação, e nós estudamos bastante isso na escola bíblica no trimestre passado, falando da doutrina da salvação. E um ponto básico tem dividido igrejas e denominações no quesito sobre a eleição, sobre predestinação, sobre escolha dos salvos, escolha para a perdição. Isso tem sido alvo de debate teológico de grande profundidade, e tem dado origem a livros e enciclopédias que falam desse tema. E eu não quero hoje entrar aqui na questão dessa divergência teológica, mas lembrar para os irmãos uma coisa: quer sejamos eleitos, quer creiamos no calvinismo, quer creiamos no arminianismo, uma coisa nós não podemos esquecer, que nós não podemos ignorar, meus irmãos, a questão da eleição. Se somos salvos por um livre-arbítrio, se fomos salvos independente da nossa escolha, uma coisa não pode ficar dúvida no nosso coração: você foi eleito por Deus, você foi um escolhido de Deus. E quando nós pensamos isso, nós temos que agradecer muito a Ele, porque não estamos aqui por mérito. Ninguém é salvo por aquilo que pode fazer ou por aquilo que é. Todo mundo precisa ser, independente da corrente teológica que você tenha, você precisa concordar, e todos nós precisamos
há uma só voz dizer a mesma coisa: somos salvos pela graça de Jesus. E a doutrina da eleição, ela não é uma especulação humana, mas é uma revelação divina, é bem clara. E Deus nos escolheu, sim, irmãos. Deus escolheu a nós. O texto diz, né? Não foi não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Deus mesmo dizendo isso. A Bíblia também diz que não fomos nós que o amamos, mas Ele nos amou primeiro. São provas de que Deus nos escolheu e tem nos chamado para uma grande obra, e nos chamado para uma gloriosa salvação. Eleitos desde a eternidade. Não sei se você já fez um exercício mental, já parou para pensar como que era o mundo na época de Adão e Eva? Só os dois na face da terra com a criação. Já parou? Faz uma hora um momento de reflexão assim. Imagina esse mundo aqui sem ninguém, só os dois. Agora eu vou chamar você a fazer um outro exercício. Imagine o mundo sem Adão e Eva, sem os animais, só a criação. Agora faça um outro exercício. Imagine a existência de Deus sem o mundo, só com os anjos, querubins, serafins, adorando a Deus, antes de tudo ser criado. Mas não para por aí. Agora tenta imaginar o próprio Deus, a Trindade, existindo até antes de terem os anjos e o céu e tudo aquilo que existe. Já parou para pensar? Porque houve um tempo assim. Houve um tempo na eternidade em que não existia nada, em que tudo foi criado por Deus. Até mesmo os anjos, os querubins, os serafins, os seres celestiais, anjos e arcanjos, todos foram criados por Deus. E depois da criação dos seres celestiais, Deus resolve também criar a mim e a você, criar o ser humano e toda a humanidade, o mundo e tudo que nele existe. É algo intrigante pensarmos nisso. Um Deus que existe de eternidade a eternidade. E a gente fica pensando, mas onde teve início isso? Não teve início. Deus sempre é Deus, Deus sempre foi Deus, Deus sempre é. E isso dá um nó na nossa cabeça, porque nós como seres finitos não conseguimos dimensionar isso. Como que existe um Deus que existe de sempre, de eternidade a eternidade, e que trouxe à existência tudo que existe por um propósito dele, para dar glória a Ele, e não a mim, e não a nós. Por isso, meus irmãos, antes até mesmo dos anjos serem criados, você acredita que Deus já havia escolhido você? Que Deus já sabia que você estaria sentado aqui hoje para ouvir essa palavra? Eu creio, porque Deus tem tudo planejado nas suas mãos. Nada pega Deus de surpresa, nada pode surpreendê-lo. Deus, Ele é infinito, onipotente, onisciente, onipresente, eterno, santo, poderoso é o nosso Deus. Também a eleição não se dá, como nós falamos, por mérito humano. O que a palavra de Deus diz? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É o que? É dom de Deus. Não vem o que? Das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar no céu com o peito estufado e ajeitando o paletó, sei lá se vai ter paletó no céu, ajeitando a gravata, ajeitando o tupete, não sei se você vai ter tupete ou não, e dizendo, eu estou aqui no céu porque eu mereço. Ninguém. Nós vamos ter que chegar na porta do céu e Deus fala assim, por que eu vou deixar você entrar no meu céu? A única resposta que serve é você dizer assim, Senhor, eu não mereço, eu não tenho nada para te oferecer, eu sou um zero à esquerda, não tem nada nas minhas mãos, nem no meu coração que seja bom para eu entrar nesse céu. A única coisa que eu tenho para poder entrar aí é o sangue de Jesus na minha vida, só. É só isso que me garante entrar nesse céu, porque por mim mesmo não tem nada de bom. É Jesus que faz tudo por nós, meus irmãos. Nós somos eleitos então, não pelas obras, mas pela graça. Deus nos escolheu para sermos a sua imagem e semelhança. Lembra que a Bíblia diz lá em Gênesis que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus? Só que essa imagem e semelhança foi manchada, foi maculada, foi deturpada, foi distorcida.
E agora Jesus entra no meu e no seu coração para que nós novamente nos aproximemos à imagem e semelhança de Deus, nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo. Como disse mesmo Paulo, que nós passemos a ter a mente de Cristo. Assim fomos salvos para sermos parecidos com o Senhor. A eleição divina é pessoal e não coletiva. A ação do Espírito Santo, meus irmãos, nos transformando, nos salvando, ela é individual. Ninguém pode na eternidade dizer assim: ah, mas o meu pai, ele era pastor, a minha mãe cantava no coral, o meu avô era diácono da igreja, a minha tia era professora na IBD. Não, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Por isso mesmo que Jesus falou que a porta que conduz à salvação, ela é larga? Não, ela é o quê? Estreita. Para dar uma ideia para nós, numa porta estreita dá para passar uma multidão de uma vez? Não, numa porta estreita tem que passar o quê? Um por um. A porta é estreita até nesse sentido também. Estreita porque ela é apertada, difícil de passar, requer-se de nós muito esforço, perseverança, requer-se de nós fidelidade, santidade. Ela é estreita por causa disso, mas também porque um por um vai passar por essa porta. Não tem como você passar de mãos dadas com ninguém, cada um dará conta de si mesmo a Deus. A eleição também é confirmada pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. O texto fala isso claramente, que a ação do Espírito Santo nos santifica, mas a nossa fé não em coisas fúteis, mas fé, meus irmãos, na verdade. E quem é a verdade? É Jesus. A verdade é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho, o quê? A verdade e a vida. A verdade é uma pessoa. A minha salvação, a sua salvação, a nossa eleição, ela é confirmada pela ação do Espírito Santo em nós, mas pela nossa fé na verdade. E a verdade é uma só: Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é a verdade. Deus nos escolheu então, meus irmãos, desde o princípio para a salvação, mas também passando pelo viés da santificação. E eu quero falar um pouco mais sobre isso. Falando sobre santificação, primeiro Paulo fala aqui da santificação do Espírito, né? E eu queria pensar algumas coisas com você. Primeiro, sem santidade, a palavra diz: ninguém o quê? Ninguém verá o Senhor. Essa questão da eleição ou da salvação por um livre-arbítrio, por a escolha, nós não podemos ficar acomodados com algumas posições. Nós temos visto já na nossa geração, nesse tempo, pessoas que às vezes confundem a graça e que abusam da graça, e com as suas atitudes mostram que na verdade não entenderam a graça. Porque ao pensarem na salvação e pensarem assim: eu fui escolhido para a salvação, eu fui eleito por Deus. Então, uma vez eleito por Deus, Jesus disse que ninguém poderia arrebatar as ovelhas da sua mão. Então eu estou na mão de Jesus, eu estou seguro na minha salvação, então eu posso pintar e bordar, que eu não vou sair das mãos de Jesus. Cuidado, talvez você não entendeu o que significa salvação, porque a salvação não é um salvo-conduto para eu e você aprontarmos todas e dizermos como se fosse um documento: não, está aqui, eu estou salvo, eu posso pintar e bordar porque eu não vou perder a salvação. Cuidado com isso. Então, irmãos, a salvação não é um documento, um salvo-conduto para você ter uma vida desregrada, ou ter uma vida alienada à vontade de Deus, à sua palavra e ao caminho da santidade. A palavra de Deus não pode ser entendida apenas por um versículo, por um texto fora do contexto. É verdade que Jesus disse sim, que aqueles que estão nas suas mãos, ninguém os arrebatará dali. Mas Jesus também disse, a palavra de Deus também diz isso, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então uma coisa está ligada à outra. Eu trilho o caminho da santidade, e eu tenho uma vida que agrada a Deus, não é pelo meu mérito,
Primeiro, porque eu fui escolhido. Segundo, porque eu estou nas mãos de Jesus. Terceiro, porque o Espírito Santo me dá condições para me santificar, e Ele mesmo me constrange à santificação. Percebe? Então nada que fazemos é por nós mesmos, mas entretanto, também tudo que fazemos tem uma ação do Espírito Santo e tem consequências na eternidade. Também, a verdadeira salvação, meus irmãos, não se dá por cumprir ou guardar dogmas. Isso eu queria falar aqui, interessante. Tem surgido um movimento, um pensamento, uma corrente de pensamento em meios cristãos, de que ao saberem que estão salvos, as pessoas começam então a achar que basta cumprir alguns dogmas que serão salvos. Essa ideia de cumprir dogma para a salvação, isso é coisa da igreja romana, isso é coisa do catolicismo. Igreja cristã, igreja de Cristo não tem dogmas. Igreja de Cristo tem doutrina, tem palavra, mas não dogma. Então tem pessoas que pensam assim: bom, se eu for na igreja domingo, se eu for na igreja quarta-feira, se eu entregar o dízimo, se eu participar da ceia, estou salvo, não preciso fazer mais nada. Isso é dogma, isso não é doutrina, isso é religiosidade fria, vazia. Isso não é cristianismo. Então nós temos que entender e separar algumas coisas. E tem surgido um fenômeno que antes, na minha juventude, eu ouvia falar nos Estados Unidos, que a gente ouvia aqui no Brasil. Deixa eu contar a história correta. Na minha juventude, a gente ouvia aqui no Brasil a expressão assim: católico praticante e católico nominal. Já ouviram isso? Quem é o católico praticante? É aquele que vai na missa, é aquele que faz algumas coisas, vai nas procissões, é o católico praticante. E o católico nominal? Nasceu num berço católico, os pais são católicos, o avô era católico, e ele foi batizado bebezinho na igreja católica, e aí ele se diz católico, mas não vai na missa, não faz nada, não conhece nada da igreja, nem sabe o que é a igreja, nem sabe os rituais que são feitos lá. É o católico nominal. Agora, quando eu era na minha juventude, eu já ouvia falar de um termo e que me estranhava, que nos Estados Unidos os crentes americanos também já estavam usando essa classificação: crente de verdade, crente nominal, crente praticante, crente nominal. E eu estranhava aquilo. Eu falei: não existe isso. Ou é crente de verdade ou não é crente. E nós já estamos vendo, irmãos, nesse tempo, isso acontecer aqui no Brasil. Aqui já temos visto casos assim também. Crentes que eles fazem questão de serem batizados, aí eles fazem o discipulado, passam na classe do batismo, depois sabe o que acontece? Some, você não vê mais. Eu já me deparei com uma situação dessa. Liguei para um irmão que estava no hall de membros, há 4 ou 5 anos que eu não vi ele na igreja, e a carta chegou para ele dizendo assim: olha, se você deseja continuar conosco, nós gostaríamos de ter notícias suas. E a notícia que ele deu foi assim: não me desliguem do hall de membros. Mas ele não apareceu, ele não veio e não quer vir. Mas se falar que vai tirar o nome dele do hall de membros, a briga está comprada. Por quê? Ele acha que ser salvo é estar como membro da igreja, mas ele não vem nem um domingo, nem quarta-feira, nem culto nenhum. Há anos que não pisa na igreja. É o crente nominal. Percebe o equívoco? Achar que o fato de ter sido batizado, o fato de ter o nome num papel dentro da igreja, isso é salvação. Irmãos, isso não é salvação. Está muito distante disso, e nós temos já visto essas coisas acontecerem. Segundo, fé na verdade, não fé em outras coisas. Crentes na verdade ou na mentira. Paulo estava falando aqui de 2 grupos. Um grupo que estava crendo no anticristo, crendo numa mentira, e o anticristo surgirá. Como já falamos, o espírito dele já está se manifestando, ele já está em ação. O espírito do anticristo já está agindo. Personificado, não sei se está. Semana passada falamos
algumas suposições aqui, né? Alguns acham que é o Donald Trump, outros acham que é o ator fulano, até o Leonardo DiCaprio entrou aí na lista do anticristo, não sei porquê, até o Emmanuel Macron, lá da França. Eu não sei quem é o anticristo, e se ele já está ativo mesmo, mas o espírito dele está, e já está agindo. Então um grupo vai crer piamente no anticristo, vai adorá-lo, vai exaltá-lo como Deus, vai segui-lo, vai acreditar nos milagres e sinais que ele fizer. Esses são aqueles que estão crendo na mentira. E outro grupo são aqueles que estão crendo na verdade. Quem são? Que verdade é essa? É Jesus. A verdade está aqui, é a palavra de Deus. Eu e você só podemos acreditar, meus irmãos, no que está aqui. Tudo que estiver fora dessa palavra, mesmo que seja um anjo, já falei isso aqui, vou repetir. Entrar um anjo por aquela porta ali, anjo não entra pela porta não, né? O anjo vai entrar logo em alto, grande estilo, né? Vai entrar atravessando a laje, com asas abertas, aí pousar aqui no meio, com uma Bíblia na mão e falar assim: eu tenho um outro evangelho para vocês. O que a gente tem que fazer? Seja amaldiçoado, pode repreender, pode tocar pedra, pode chutar o anjo lá para fora, pode ser o mais bonito que for. A Bíblia diz: se alguém apresentar a vocês um outro evangelho que não este, seja anátema, seja amaldiçoado. Já tem alguns por aí, não é anjo não, nem bonitos são. Então já com outro evangelho aí, cuidado com isso. Continuando aqui, crentes na verdade ou na mentira, a salvação e a fé são dons de Deus. Por isso que você precisa orar pelos seus familiares que não são crentes. Não adianta brigar com eles, não adianta forçar. Você tem que ir lá na igreja, você tem que ir lá ouvir o pastor falar. Não adianta forçar, é oração, porque a salvação e a fé são dons de Deus. Nós cremos em Jesus porque o Espírito Santo tocou no nosso coração. O Espírito Santo faz a obra de convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Ele quebranta o nosso coração, tira as vendas dos olhos, desobstrui os nossos ouvidos, e nós passamos a crer na palavra e na verdade, e somos salvos pela graça de Jesus. Segundo lugar, são 4 pontos, eu estou no segundo ainda. Se não der tempo a gente continua semana que vem, não tem problema. O propósito da salvação, o verso 14, veja: ele os chamou, vou ler aqui o texto. Ele os chamou para isso, por meio de nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, Paulo está dizendo aqui, nosso evangelho, meu evangelho. Parece heresia, mas como é que Paulo pode estar dizendo meu evangelho? Não é que Paulo estava querendo ser um herege, mas ele estava de tal maneira comprometido com Cristo e com a verdade de Cristo e com o evangelho de Cristo, que ele diz meu evangelho. Não no sentido de possessivo e de dizer creiam em mim, não, mas com outras palavras dizendo aquilo que eu preguei a vocês, que é de Cristo, eu tomei de tal maneira para mim, vivendo e absorvendo isso, que ele já não é só de Cristo, ele é meu também. Então Paulo está dizendo nesse sentido também, irmãos, não há outro evangelho além deste que foi revelado. O texto que eu estava falando, né, do anjo aqui proferindo seja anátema, é Gálatas 1:8, depois os irmãos podem conferir lá. E precisamos também pregar. Por isso que a obra da evangelização não pode ser estancada. Por isso que nós temos que falar a tempo e a fora de tempo àqueles que precisam ser salvos. Também chamados para alcançarmos a glória de Cristo, entraremos na glória e seremos um corpo de glória semelhante ao corpo de Cristo. Que coisa maravilhosa. Também, continuando aqui, o dever da salvação. Os eleitos de Deus devem permanecer firmes até o fim. Vamos ler junto comigo ali? Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Paulo está falando aqui de apegar-se a tradições, e a gente precisa entender o que ele está querendo dizer.
um encorajamento para vivermos plantados, firmes no solo da graça. Paulo está dizendo aqui de apegar-se a essas tradições e permanecer o quê? Firmes. Irmãos, esse é o desafio nosso como crentes. Temos embates, perseguições, tribulações, vamos enfrentar cada dia mais um ataque à sã doutrina, a cada dia mais heresias vão surgir, a cada dia mais novos movimentos religiosos heréticos e fora da palavra de Deus irão surgir com o final, aproximando-se o final dos tempos. Derradeiramente surgirá o anticristo, que fará maravilhas e sinais, diz a Bíblia, que se possível fosse, enganaria até os fiéis. Não vai ser qualquer milagrezinho que o anticristo vai fazer, não. É coisa de deixar a gente de queixo caído. Serão prodígios e milagres quase na mesma intensidade ou na mesma proporção dos milagres feitos por Jesus, porque ele é o anticristo, ele quer ser semelhante a Cristo e quer tomar o lugar de Cristo. E Deus vai permitir que ele tenha esse poder, sim, para que ele possa fazer toda a sua apresentação. Por isso que a Bíblia diz: se possível fosse, enganaria até os fiéis. Eu e você precisamos ser contados como estes fiéis, que não vão se deixar levar pelas ilusões do anticristo. Ele não é como um caniço agitado. O crente não pode ser como aquele que vai sendo levado por vento de doutrina. Além do anticristo, lembra-se que também surgirá o falso profeta, e muitos falsos profetas em miniatura já têm surgido por aí, homens que distorcem a verdade. E vou falar aqui, irmãos, sem medo de como não vou citar nomes, então não estou fazendo julgamento, mas numa convicção. Muitos que hoje pregam por aí uma doutrina escabrosa, satânica, chamada teologia da prosperidade, são homens que estão possessos por demônios, estão com a Bíblia na mão, dizem que estão pregando o Evangelho, dizem que são pastores, apóstolos e outra coisa mais, mas estão cheios de demônios, porque estão pregando um Evangelho e uma doutrina que não está na palavra de Deus. São mentiras. Os eleitos de Deus devem guardar as tradições recebidas. Que tradições são essas? Lembra que no tempo de Paulo, tradição significa a transmissão oral dos ensinamentos. Não havia tanto livro como nós temos hoje. As pessoas ensinavam os ensinos da palavra de Deus oralmente, e aqueles que aprendiam gravavam aquilo na mente e transmitiam para outros verbalmente, oralmente. Isso que se chama de tradição. Aquilo que foi ensinado mesmo sem ter no livro, que foi ensinado de pai para filho, mesmo sem estar escrito. E ele diz também as cartas que ele havia escrito para os irmãos. E aqui nós precisamos então distinguir tradição de tradicionalismo. Há uma frase aqui que eu acho interessante, que é o seguinte: a tradição é a fé viva dos pais que morreram, enquanto o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Percebe a diferença? Tradição, portanto, é algo bom, porque a tradição é algo vivo, de alguém que já partiu para a glória e que deixou para nós um legado, deixou para nós um exemplo, deixou para nós uma postura de vida e de verdade de acordo com a palavra de Deus. Agora, o tradicionalismo já é uma fé morta, baseada em tradicionalismo, baseada em religiosidade, em ações religiosas vazias. Não é disso que Paulo está dizendo. Também, cuidado com os ensinamentos espíritas, coloquei bem claro aqui, de cunho filosófico e de espiritualidade oriental. Tenha cuidado, irmãos. Como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. Às vezes eu recebo algumas postagens via Facebook, via WhatsApp, e que
tão bonito parece a leitura. Você vai olhar, puxa, mas que poesia bacana. Aí você vai olhando assim, poxa, mas não é que a pessoa aqui está falando um negócio interessante? Mas eu vou pesquisar a fonte. Quando eu vou pesquisar a fonte, descubro que é de um espírita, alguém que fazia como o Chico Xavier, que tinha incorporava um espírito e escrevia, esqueci o nome da palavra aqui agora, psicografia, né? Nada mais é do que um demônio possuindo a pessoa que está ali escrevendo. Quem está escrevendo ali não é a pessoa, é um demônio, para você que não sabia. E aí você vai ver que aquele escrito que parecia tão bonito veio de um livro psicografado, ou seja, doutrina de demônio. Aí você vai pesquisar outro, é um filósofo não sei das quantas lá, aparece outra coisa, quando vai ver é de um Confúcio, ou de Buda, ou então de, sei lá, de outra crença que não é a nossa. Cuidado, meus irmãos. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem ensinamentos que dão de 10 a 0 em tudo quanto é pensamento que você possa achar por aí. Se vou compartilhar um pensamento, compartilhe de alguém que seja um crente em Jesus, de um pastor, de um escritor evangélico, de alguém que tenha firmeza na palavra. Mas para não errar mesmo, escreva a Bíblia, compartilhe versículos da palavra de Deus. Ou se encontrar uma frase bonita, tente encontrar uma verdade da Bíblia que possa ser ainda mais bonita do que aquilo, você vai encontrar. Então tenha cuidado com aquilo que você ouve. Outro dia eu ouvi uma mensagem muito bacana, um camarada falando umas coisas bonitas, uns puxões de orelha nos pais e mães, que a gente precisa ouvir mesmo de vez em quando. E eu até pensei, vou pegar o vídeo desse rapaz e vou passar lá na igreja para todo mundo ver. Mas eu fui pesquisar quem era. Não era alguém do nosso meio, era de uma outra linha religiosa e não a nossa. Então não serve. O item 4, os frutos da salvação. Já estou terminando. Os frutos da salvação. Os salvos recebem o amor do Pai e do Filho. Veja o texto, vamos ler comigo. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. E ele vai continuar depois. Primeiro, meus irmãos, nós somos salvos no amor de Deus. Veja que o texto está dizendo claro isso para nós. Amor incomensurável, maravilhoso, poderoso do nosso Deus. Também, os salvos recebem eterna consolação. Você não será consolado só no céu, você é consolado aqui. Aqui mesmo e agora temos a presença do Espírito Santo que nos consola, que nos conforta. Quer ver uma diferença total totalmente extrema? O velório de alguém que era cristão e os familiares são cristãos, e o velório de alguém que não era cristão. Essa semana tivemos uma experiência assim. Fui fazer o velório lá a mãe da nossa irmã Ancila, e estava o contraste estabelecido. Aqui o velório da irmã Maria, mãe da Ancila, 90% da família cristãos, e do lado de cá um velório da pessoa que eu não conheço, mas que a família não era cristã. Aqui no velório da irmã Maria havia consolo, as pessoas choravam, lógico, pela sua partida, as pessoas estavam saudosas por não vê-la mais, mas estavam confortadas, consoladas, a ação que o Espírito Santo de Deus faz. No outro velório havia desespero, as pessoas gritavam, as pessoas estavam em pranto descontrolado, não havia nada que os consolasse, havia uma situação de descontrole em todos que estavam ali. Uma diferença total, meus irmãos. Esse consolo o Espírito Santo de Deus já faz em nossa vida e completará de forma ainda mais aperfeiçoada na eternidade. E como diz o texto, esse texto eu li lá no velório, Apocalipse 21, verso 4, onde a palavra diz que surgiram novos céus e o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, não haverá mais dor, porque a primeira ordem já passou. Essa promessa já está marcada para mim e para você.
na eternidade, não só na eternidade, mas agora somos consolados pelo Senhor e definitivamente, finalmente, seremos consolados na eternidade. Terminando aqui, ainda sobre isso, nós precisamos crer então nessa verdade, ficarmos encorajados e confirmados em toda boa obra. Paulo disse isso. A boa obra que Deus começou na nossa vida, meus irmãos, nós não fomos salvos para apenas contemplarmos a salvação e para podermos contemplar as maravilhas da salvação. Não, nós somos salvos para podermos abençoar a vida de outros, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que precisam da salvação. Por isso ele disse: dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Você pode abençoar muitas pessoas através do seu WhatsApp, o seu vizinho, a pessoa que está no elevador descendo com você ou subindo, a pessoa que você passa no supermercado, o caixa do supermercado, o garçom que serve você. Você pode abençoar essas pessoas. Você pode dar uma palavra de ânimo àquele que está abatido. Você pode orar por alguém que está sumido da família ou sumido da igreja. Quando Deus te incomodar de orar por alguém, ore. Quando Deus tocar no seu coração, te trouxer à memória o nome de alguém, não ache que foi por acaso. Lembre daquela pessoa. Se possível, ligue para ela, fale com ela. Você poderá estar abençoando alguém. E Paulo está nos dizendo isso nessa oração final do capítulo 2, que eles sejam encorajados e confirmados em toda boa obra e boa palavra, fazerem sempre o bem, por atos e por palavras. Que esse seja o nosso alvo como crentes, fazermos sempre o bem. Por isso, há também um texto que diz, né, não saia de vossa boca nenhuma palavra o quê? Torpe. O que é a palavra torpe? Palavrão, palavra inútil, palavra de maldição. É terrível vermos mães, por exemplo, que amaldiçoam a vida dos seus filhos, dizendo: você não vai ser nada, você é um moleirão, você é isso. Somente impropérios, somente adjetivos negativos falando para os filhos. Não faça isso. Abençoe a vida do seu filho, abençoe a vida do seu marido, da sua esposa, abençoe o seu país. Não fale palavras malditas de São Vicente. Você conhece algumas aí, de vez em quando aparece uma na internet. Não fale isso, não repita, mas fale palavras de bênçãos para a sua cidade, para o seu país, para aqueles que estiverem perto de você, com palavras e com atitudes também. Amém? Amém. Vamos então, meus irmãos, adorar ao Senhor nesse momento.